Acabou de sair uma notícia, né, nessa semana de que o Fluminense brocou mais de 200 milhões de reais em premiações no ano de 2023. Isso somado ao fato de que o Fluminense foi campeão da Libertadores, jogou o Mundial, tem algumas estrelas no seu elenco, ah, tá vindo aí de uma sequência boa e etc. E há uma cobrança da torcida para um 2024 ainda melhor que o 23, me preocupa. E por que me preocupa? Porque a gente não pode errar o que outras pessoas já erraram. Eu sou Gabriel Amaral e eu começo esse vídeo aqui falando a seguinte frase. Sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Aprender com nossos erros é mole. Ou pelo menos deveria ser, né? Bom é aquele que presta atenção no que o outro errou para ele nem chegar a errar. Eu vou explicar isso daqui nesse vídeo, tá? Um conceito aqui desse dia 27 de dezembro. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, você já sabe esse padrãozinho todo. E vamos embora. Bem, como eu estava falando, o Fluminense recebeu muito dinheiro, né? Estipula-se aí 200 milhões de reais. Óbvio que tem ali uma maquiagenzinha, tipo, 30 e tantos milhões é de premiação do brasileiro. Não é a premiação, é parte da cota de TV. Mas, de certa maneira, depende da posição que você termina. Então, ok, vai lá, tem uma variação ali. Mas, esse dinheiro todo não torna o Fluminense um clube rico. E esse é o primeiro ponto que tem que ser assimilado. O Fluminense recebe 200 milhões, assim, não é um dinheiro que vá tornar o Fluminense um clube rico. Segundo passo, desse dinheiro, uma boa parte desse dinheiro será gasta em 2023. Ué, por quê? Exato, porque ele já estava previsto. Se lá atrás no orçamento o Fluminense previu 8º lugar no Brasileirão e agora ele foi 6º, o que sobra, entre aspas, é do 8º ao 6º ali. Os 3 milhões, 2 milhões de reais. Se o Fluminense previu... Então tem essa diferença. Tem um excedente ali só, né? O resto já estava na conta de 2023, inclusive. Até se você parar pra pensar que o Fluminense não fez vendas, né, em 23, uma venda que ele esperava e tal, e ele projetava 100 milhões no orçamento, né, você começa a entender que, na verdade, nem sobra tanto desse dinheiro para 2024. E aí é que eu quero entrar nessa conta, tá? Por quê? Não é que o Fluminense recebeu um Pix de 200 milhões de reais e falou, gasta aí agora no final. Não é assim que funciona. Como eu falei, já teve gasto antes, o Fluminense já não conviveu o ano inteiro com o salário atrasado, né? Os salários foram pagos em dia, mesmo sem receber alguns dinheiros que esperava, como eu falei, o Fluminense esperava fazer 100 milhões de reais em venda, ainda não fez, e dificilmente esse ano vai fazer, né? Provavelmente vai fazer ali no início do ano que vem, né? Um dinheiro maior com vendas de André e Nino, enfim. Então, o Fluminense não está rico. Não está rico. E eu acredito que três pessoas ali, 3 elementos precisam entender isso. O primeiro deles, que eu acho que é importante entender e que é crucial, é a diretoria do Fluminense. E talvez esse seja o mais fácil de entender e é o que mais transparece que entende esse fator. Eu nunca cravo nada, porque, enfim, você nunca pode confiar, né, 100% em nenhum cargo desse tipo, né? Mas, ao que parece, vou representar aqui no Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, tem a plena noção disso. E não é fácil ter a plena noção disso. Por quê? Porque é impopular. Porque o outro, que é crucial entender, e eu acho que é o mais difícil de entender, é a torcida. E o dirigente é pressionado pela torcida. A torcida não faz conta de orçamento, a torcida não percebe que parte da premiação já estava prevista e já foi gasta, porque já estava previsto. Não vê a diferença ali de você segurar o André até o final. Não vê. E aí tem dirigente que, pressionado, sucumbe a fazer contratações milagrosas. E aí é onde a gente vem para o terceiro elemento, que é o mercado. Se torcida e mercado acharem que o Fluminense está rico para contratar, a diretoria vai ter que resistir muito. Por quê? Deixa eu te explicar.
que aconteceu com alguns times, como, por exemplo, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Quando você tem um ano muito vitorioso, os seus jogadores querem algum benefício. Ou eles querem sair para conseguir um contrato melhor, fizeram um ano da vida, ou eles querem renovar o contrato, aumentando o salário, aumentando o tempo, enfim, fazer um super contrato. O Fluminense, em partes, fez um pouco disso em 2022. Renovou com seus principais jogadores, não foi para super salários, mas aumentou o salário. O Fluminense não é um clube pobre. O Fluminense não é um clube miserável. O Fluminense não é um clube... Ah, não, mas a comparação com o Flamengo, qualquer time do Brasil que se comparar ao Flamengo vai parecer pobre. Alguns vão parecer miseráveis, mesmo tendo orçamento de 150, 200 milhões de reais. Porque o Flamengo tem uma cavalice de dinheiro. Você vai discutir como que originou esse dinheiro, isso é uma discussão de outra situação. Eu tô falando aqui especificamente sobre o Fluminense não ser um clube pobre. O Fluminense tem salário de 700 mil reais. Quantos times da Série A têm salário de 700 mil reais? Você faz um recortezinho aí, entendeu? Então o Fluminense não é um clube pobre também. Nossa, miserável, pobrezinho, olha só, a 18ª folha do Brasil. Não, não é nesse nível também não. O Fluminense tem dinheiro ali, gasta dinheiro. Só que nesse ano gastou bem. Ah, nos outros anos gastava mal? Você não tem muito controle sobre isso, né? Como é que você vai garantir? Gastou bem, mas contratou um Jorge e o cara lesionou. E aí? Né? Trouxe um Johnny Gonzalez que não fazia o menor sentido e salvou a gente da Libertadores. Então, futebol tem essas nuances. Então, assim, tem essa dificuldade. Da gente precisa entender. Por quê? Esses jogadores pedem contrato renovado. Você vê que o Fluminense, nesse final de ano, não renovou ainda contrato de ninguém. Ninguém. Não apareceu ninguém renovando o contrato. Porque renovar contrato infla o salário. E aí, vai lá, você pode ir para craques que já estão há 3, 4 temporadas muito bem. Mas se você dá um salário de 1,5 milhão para um John Arias agora, e o John Arias passa a jogar mal. Ah, Gabriel, mas é óbvio que ele não vai passar a jogar mal, né? Então, era óbvio que quando o Luiz Henrique saiu daqui também, ele ia voar na Europa. E ele até foi bem. Mas cadê o voo? Cadê a venda que o Betis ia ganhar milhares, milhões de reais? Não rolou, né? Porque o futebol não é tão óbvio assim, né? Pode acontecer. Então, um dos erros que os clubes cometem é renovar os seus jogadores com salários gigantescos, contratos longos, com base no dinheiro que ganharam nesse ano. Só um é campeão. Só tem um campeão só das coisas. Só um time na Libertadores leva aquele cheque lá de 18 milhões de dólares. Que tinha 21, que você classifica para a seguinte. Até a do 21 faz até sentido, porque nenhum dos outros que disputaram com o Fluminense no mata-mata foram para a Libertadores no ano seguinte. Só tem um clube que leva isso. E a gente fez tudo certo, organizadinho, e tava perdendo pro Inter até os 40 do segundo tempo. Mano, Beira-Rio, sem jogar nada, assim, nem perto de fazer o gol. E podia ter sido eliminado ali. Podia. Argentino Júnior, a gente com 1 a menos perdendo por 1-0 lá na Argentina, merda que não podia ter acontecido. Então, assim, alguns micro detalhezinhos do futebol podem te fazer perder 30 milhões de dólares. E aí, o que você faz no ano seguinte, achando que você recebeu o dinheiro desse ano? Não faz, né? Você tá com um time caro sem arrecadar, porque são receitas que não são padrão. O que é receita padrão? O patrocínio com a Betano, você sabe que ano que vem você vai receber X milhões de reais. Exatamente quanto você vai receber. A bilheteria, você tem uma noção. Sócio torcedor, você tem os contratos lá de 12 mil. Enfim, você tem essa noção. O mercado precisa entender isso. E eu acho que o Fluminense passa esse recado pro mercado. Não sei se vocês perceberam quantas especulações saíram com o nome do Fluminense. Uma cacetada. Porque o Fluminense é um time que está em evidência, que apesar de, como eu falei, o Fluminense tem dinheiro, o Fluminense não é pobre e tal, mas é um time que tem carências, tá perdendo pilares e tal, enfim, vai ter carências ali para contratar, mas até agora mesmo é Antônio Carlos, Renato Augusto e o interesse no Luiz Henrique, eu falei no vídeo ontem, né? E o Felipe Alves. São os 4 ali que parecem mesmo. O Fluminense não tá fazendo um mercado de campeão da América. Porque aí a gente entra no último ponto, que é o torcedor. O torcedor vai olhar pra isso e vai falar assim, eu já vi alguns comentários na minha live. Ué, o Fluminense é campeão da Libertadores e tá contratando como se fosse rebaixado. Porque o erro, entre aspas, falando de dinheiro, foi o Fluminense ter sido campeão da Libertadores, pô. O Fluminense não tinha dinheiro para ser campeão da Libertadores. E foi. O problema é que se o Fluminense começar a achar que agora ele é campeão da Libertadores.
De vez em quando eu viajo, eu alugo carro, né? Alugo ali carro, que você paga ali R$110, R$120 numa diária ali do carro pra me locomover, né? Na cidade ali onde vai ter o jogo e tal. E aí, às vezes, eu tenho pontos lá na locadora e eles me dão, tipo, um upgrade ali. E aí eu pego um carro daqueles, pô, espetacular. Aqueles de Uber Black. E eu tenho um Gol. Um Gol 2013. E aí eu olho aquele carro, dirijo ali 2, 3 dias, aquele carro, fala, caraca, que merda, hein? E aí eu volto pro meu. Eu vou comprar um carro daquele? Não, não tem condições, não. Ué, mas eu não tenho... Não dá pra comprar, não. É a mesma lógica. Não é porque o Fluminense passou 2, 3 dias num carro maravilhoso e competiu e tal, que quando no ano seguinte vai comprar pra ter sempre isso, não. É ter a lógica de chegar sempre, de estar na semifinal sempre, de montar elenco competitivo, de montar... É isso. Agora, o desespero pra contratar um time campeão... O Flamengo contratou um time campeão esse ano. E aí? Gastou 500 milhões. Só que o Flamengo tem uma receita a ponto de teve um prejuízo bizarro e eles vão pro ano seguinte e vão ter dinheiro de novo, enfim, tem um patrocínio de banco público, enfim, todas aquelas benesses que a gente sabe que o Flamengo tem e principalmente teve ao longo da história, né? É muito fácil você reconstruir o futebol do Flamengo com aquela grana que o Flamengo ganhava em 2013, 14 e 15. Quer dizer, não é muito fácil não vou desmerecer, mas nenhum outro clube consegue, sem aquela grana que entrava, enfim. Então é algo que a gente tem que ter reflexão aqui. Quando o Fluminense contratar, é óbvio. Não é porque o Fluminense ficar contratando bagre, né? Contratando um jogador merda e tal, mas a lógica é o seguinte. A gente tem que ter cuidado porque, apesar da gente ter ganhado a Libertadores, a gente ter ido bem no Brasileirão, foi bem na Copa do Brasil, enfim, ter ido jogar o Mundial e etc. Pra gente estar lá de novo, a gente não precisa e não pode, aliás, não pode contratar como o campeão da Libertadores. Porque financeiramente a gente não está nesse andar aí, não. A gente tem que fazer o mesmo trabalho que a gente fez até agora. A gente aqui, eu tô colocando o Fluminense, né? De formiguinha, de contratação. Cara, não é garantia de ganhar. Porque mesmo quem contrata com a garantia de ganhar, não ganha. Porque só um que ganha, pô. Só um que ganha. E a gente tem que estar nessa disputa sempre. Contratar agora, desesperado, pra ganhar esse ano, beleza. Pode ser que a gente ganhe esse ano. Mas o mais provável é que não ganhe. O mais provável de 2024, falando de estatística, é que o Fluminense não ganhe algum título, tirando o Carioca ali, não ganhe outro título. Porque é o mais provável, porque você vai jogar 3 competições em que tem times que investiram mais, e só um que ganha, pô. É o mais provável, né, dentro de uma lógica estatística, né? Mas a gente tem que subverter isso. E como que a gente subverte isso? Competindo nos próximos 3, 4 anos. Nos próximos 3, 4 anos, se o Fluminense fizer o mesmo trabalho que fez nesse ano, aí é provável que ganhe alguma coisa, entendeu? Agora, se o Fluminense for desesperado pra ganhar no ano que vem e gastar muito dinheiro e não ganhar, vem uma decepção, vem as dívidas, jogador com salário atrasado, ambiente ruim, jogador demitido e pede pra sair, o Gustavo Scarpa parte 2 e não sei o que, quando a gente vê, a gente tá disputando com o Vasco, jogando a Série B 2026. Então a gente precisa ter ciência nesse mercado, é muito importante a gente entender essa parte agora. Beleza? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, tamo junto, até a próxima. Valeu!